entender o que vai acontecer com o Palmeiras. Sim. Com o Palmeiras e São Paulo. O São Paulo não vai largar a Sul-Americana em relação não, entendo. ao Corinthians. Pelo contrário. Eu entendo. O São Paulo está fazendo tudo pela melhor campanha da Sul-Americana. Não, eu entendo. Agora, até daqui 15 dias, vai dar para ter uma noção clara. Entendeu? Sim, se for eliminado da Copa do Brasil, ok. Se tiver lá, aí, então, cara... O que me chamou a atenção... Tá 4 jogos de ser campeão da Copa do Brasil, que o São Paulo nunca ganhou na vida. De volta o G4 e agora para falar sobre Cruzeiro 1, São Paulo 0. Uma façanha o que aconteceu, Massa e Arnaldo. O São Paulo conseguiu perder um jogo em que ele não sofreu nenhuma finalização do adversário. Afinal, o gol que a gente está vendo aí foi o gol do Rafinha no comecinho do jogo, 2 minutos, tomou o gol. E aí tentou. O goleiro Rafael do Cruzeiro fez algumas boas defesas. Mas o fato é que o São Paulo perde mais uma fora de casa, Arnaldo. E o desempenho do São Paulo, do Dorival, fora de casa... Deixa eu falar uma coisa que vocês não gostam de falar, mas eu vou falar. O gol do Cruzeiro foi regular. Tem isso também. Deixa eu falar, assim vocês ficam mais à vontade. Tem essa discussão, mas... O jogador do Cruzeiro foi na bola, ele disputa a bola. Sim. Se ele não vai na bola, talvez até o Rafinha fizesse o gol contra. Se ele estivesse em pé atrás do Rafinha, a 1,5 m, o gol seria válido. Mas é uma vergonha, para não falar outra coisa, o fato do jogador do Cruzeiro disputar a bola. Ele pula na bola. É verdade. Entendeu? Então, queria falar isso. Por favor, falem sobre o jogo. E aí tá o Rafael fazendo o Nestor perdendo esse gol. Mas vamos lá, Arnaldo. Nestor. Esse desempenho fora de casa é bem parecido com o do Corinthians, aliás, né? Péssimo, né? Os dois times... E, na verdade, isso não é uma história de 2023, né? Para os dois clubes. E não é uma história aleatória. Cada time, digamos, desajustado e fraco que esses dois grandes têm, isso justifica a campanha como visitante muito ruim nos últimos anos todos, com técnicos diferentes, né? O Corinthians mais técnicos diferentes. O São Paulo já vinha assim o ano passado também, né? Não sei se vocês lembram quando o São Paulo teve que ganhar um jogo fora de casa na reta final do Brasileiro do Juventude, que era o virtual rebaixado, e foi um parto para ganhar. O São Paulo não tem não tem conseguido minimamente ser competitivo fora de casa. Agora, aí tem uma diferença em relação ao Corinthians. O São Paulo não perde fora de casa, ou não tem perdido sem criar porcaria nenhuma, né? O São Paulo cria bastante, né? Foi contra o Grêmio. O Grêmio, o goleiro também foi muito bem no jogo, bola batendo na trave, contra o Cruzeiro. Então, não é que não produz. Isso tem uma diferença que é importante na avaliação dos dois trabalhos. De novo, na distinção entre o do Dorival e o do Luxemburgo no Corinthians. Agora, o que passou a acontecer com o São Paulo do Dorival fora de casa, sobretudo, mas também tem acontecido recentemente dentro de casa e marca aquela pausa da invencibilidade para essas oscilações, vitória-derrota, mais derrota que vitória, é tomar gol no início das partidas. Então é o terceiro jogo seguido que o São Paulo toma gol antes dos 10 minutos. E aí, cara, se você tem um time muito... A gente estava falando do Palmeiras, da dificuldade. Palmeiras, hein, que já virou jogo. Se você tem um time fraco, se você toma o gol de 1-0 antes dos 10 minutos, até você subir a ladeira de novo, cara, é muito complicado. Então, essa coisa o Dorival precisa... Não adianta ter volume, posse de bola, finalização, pressão. Por quê? Primeiro, você não tem grandes finalizadores, só 2, e a opção do Dorival foi deixar o Luciano no banco de reservas. E você passa a ser muito vulnerável. Então, isso aconteceu na partida contra o Cruzeiro. Não foi aos 10 dessa vez o gol, mesmo que com a irregularidade que o Massini citou, foi aos 2 no primeiro tempo. E aí o São Paulo foi no abafa, tentando e tal, e não conseguiu empatar o jogo. Sem pontuar fora de casa, você vai despencando no campeonato. Por mais que o aproveitamento do São Paulo em casa seja bom, o São Paulo perdeu do Palmeiras e ganhou todos os outros. Mas não sustenta, só sustenta essa posição intermediária. Você não vai correr risco de rebaixamento, como o Corinthians está correndo, porque em casa foi pior e não tem tanto gol, mas você não chega nem no grupo de cima, você vai ficar ali. Esse retrato do São Paulo, que é também o retrato de um time que não consegue se fortalecer rodada após rodada, porque não vem
nenhum reforço do departamento médico, é um desafio gigante para a frente tripla, porque o Corinthians já tomou a decisão dele. Eu só vou jogar 2 frentes, entre aspas. O São Paulo não tomou essa decisão. O São Paulo está exatamente no mesmo lugar do ano passado. A mesma campanha no Brasileiro, na Sul-Americana e na Copa do Brasil. O ano passado, nesse momento, o Rogério decidiu tirar o pé de vez do Brasileiro. Arriscar essa gordura mínima, botando o time muitas vezes reserva e mergulhar nas Copas. Imagino que o Dorival não... que também fez isso pelo Flamengo de um jeito diferente no ano passado, né? Lutando para ganhar as 3 frentes. Imagino que o Dorival não faça isso. Eu estou bem curioso para entender como vai ser, por exemplo, essa trinca de 3 competições diferentes na sequência. Tigre, que vem aí com chance de classificação em primeiro lugar mínima, mas com o espírito 2012. Jogou na sexta, se mobiliza para esse jogo. Fluminense do Diniz, no final de semana pelo Brasileiro, e Palmeiras do Abel na quarta-feira que vem pela Copa do Brasil. Então é uma situação em que, sem grandes reforços, sem do departamento médico ou de fora, e com essa instabilidade que passou a acontecer de tomar o gol muito cedo, o São Paulo vai ter dificuldade nas 3 frentes. Só um detalhe aqui, Massa, antes de você dar o seu comentário, só para você ficar bem concentrado: arroz, feijão, filé de frango grelhado, legumes, salada verde. Amo. E G4 no YouTube. É a receitinha do nosso Ronaldo, personal trainer, tá? Perfeito. Agora, o Massa... Prato de segunda-feira. Em grandes quantidades. O jogo contra o Atlético Paranaense, a dupla Caleri e Luciano foi muito bem. Se entenderam muito bem, inclusive 2-1, tarará. Ontem não, sábado, o Dorival resolve não pôr o Luciano no campo. Não entra o Luciano no começo. Além disso, o Nestor, que estava muito mal, fica até os 30 do segundo tempo. Pergunta: podemos criticar as opções do professor Dorival, não? Cara, assim, sabe o que mais me incomoda no Dorival? É a letargia. Entendeu? Ok, eu tenho um pensamento pro jogo, eu tomo um gol aos 2 minutos. Não dá pra esperar até o intervalo pra mexer. Entendeu? Pra mudar o jeito do time jogar, pra fazer o time entrar em outro modelo, sabe? Já custou caro contra o Palmeiras. Custou caro contra o Palmeiras, claro. Tem a circunstância do pênalti dado e não dado, e dado e retirado. Tem o gol que leva logo em seguida. Tem a questão mental que ainda não está na mão dele, porque o trabalho é muito recente. Tudo isso eu respeito. Agora, você entra com uma mudança, né? Você toma um gol com 2 minutos. Não pode esperar até 15 do segundo tempo para fazer a alteração no time. Você tem que mudar o jeito do time jogar, cara. E não pode ter pudor para mexer. Entendeu? Para colocar o Luciano que fosse. Ele tem feito no intervalo, né? Então, ele tem feito no intervalo. Mas o que acontece? Cara, o São Paulo, como bem disse o Arnaldo, tem feito tempos bons. O primeiro tempo tomou o gol, criou, né? Então, não demora para mudar, muda rápido, muda logo, sabe? Dá jovialidade ao time, faz o time... Cara, o Cruzeiro estava claramente com as pernas bambas. O Cruzeiro tremeu antes do jogo. Tremeu. O Cruzeiro não chutou uma bola no gol, cara. E ganhou o jogo. É muito difícil compreender isso, sabe? Por um time que eu também acho que o Arnaldo, que não é brilhante tecnicamente, mas ainda tem o que fazer, ainda tem o que tirar, entendeu? Mesmo diante da inércia do departamento médico. Isso é um caso, não é case, é caso, né? É estranhíssimo para mim, muito estranho. Então, cara, acho que ele tem demorado. Agora, é uma questão dele, como ele vê o futebol. O Dorival é, assim, conservador. Nesse aspecto é a antítese do Rogério, né? Porque o Rogério mudava, o time piorava, lembra? São Paulo e Corinthians. O Rogério, mesmo vencendo, ele mudava, dar uma cartada. A última estocada, ganhar demais. De fato, isso é bem diferente em relação ao ano passado, a atitude de cada um, né? Agora, né, Tironi,
tanto o Luciano quanto o Nestor, o que ele respondeu, e isso também é importante a gente prestar atenção, porque é a forma de tentar lidar com 3 frentes, por isso que para mim é bem duvidosa essa... Ô, Arnaldo, deixa eu te falar um negócio. O São Paulo não pode largar o Campeonato Brasileiro. Sim, então... Se tem alguma coisa para largar, é a Sul-Americana. Não, mas não é. Mas... Ou até, calma, ou até semana que vem entender o que vai acontecer com o Palmeiras. Sim. Com o Palmeiras e São Paulo. São Paulo não vai largar a Sul-Americana em relação não, entendo. ao Corinthians. Pelo contrário. Eu entendo. São Paulo está fazendo tudo pela melhor campanha da Sul-Americana. Não, eu entendo. Agora, até daqui 15 dias, vai dar para ter uma noção clara. Entendeu? Sim, se for eliminado da Copa do Brasil, ok. Se tiver lá, aí, cara... O que me chamou a atenção... Tá 4 jogos de ser campeão da Copa do Brasil, que o São Paulo nunca ganhou na vida. Sim. Bora falar agora sobre o São Paulo, que está em negociações avançadas para contratar o atacante Eric, atleta de apenas 25 anos de idade, o grande destaque do Ceará na temporada. O cara tem 33 jogos, com 13 gols e 10 assistências, foi inclusive dele o gol do empate contra o Sampaio Corrêa nesse domingo em jogo da Série B. O Eric tem contrato até dezembro com o Ceará. O São Paulo tentou, algumas semanas atrás, uma negociação com o Ceará para a compra do atleta por agora. O Ceará disse que não tinha a mínima intenção de negociar. O que o São Paulo fez? Como sabe que o contrato está perto do fim, a partir de sábado ele já pode assinar um pré-contrato, o São Paulo tem trabalhado nos bastidores para pegar essa assinatura do pré-contrato e ter um acordo definitivo com o Eric para a próxima temporada. Mas, Nicola, o São Paulo precisa de atacante de lado de campo para agora. Sim, o São Paulo sabe disso. E a estratégia é tentar fechar com o atleta um pré-contrato e depois procurar o Ceará durante a janela de julho, oferecendo uma compensação financeira pequena. Algo como: Ceará, se você não quiser perder o jogador de graça em dezembro, se acerta com a gente e leva um dinheiro agora. São Paulo também cogita deixar um percentual de uma venda futura, imaginando que o Eric vai se valorizar por aqui e o negócio acabaria sendo bom para todos os lados. Importante, o Ceará já sabe das tratativas do São Paulo com o atleta. O Ceará fez sua última proposta, a melhor de todas, e ainda assim não pareceu suficiente. Existe otimismo nos lados do tricolor em relação a esse acerto com o Eric.